Primeiro, fazer referência a esta semana, porque ela começa com dois atos muito significativos. O primeiro é a marcha dos povos originários, que por uma confusão dos agentes colonizadores se denominou de índios, porque achavam que estavam chegando na Índia. Mas aqui nós tínhamos já os guaranis, os tupis, nós tínhamos os incas, nós tínhamos povos que desenvolviam essa região, uns em patamares avançados como os incas, os maias e astecas, outros num patamar menor como os guaranis e os tupis. Mas é muito importante a referência à nação tupi, porque eles se comunicavam com um idioma comum do Amapá praticamente até Buenos Aires, numa única língua. Era um fato inédito para o mundo naquela época. A maioria das nações da Europa ainda balbuciavam dialetos os mais diversos, originários de interseções entre o latim, o grego, e línguas eslavas e línguas com base no aramaico. Então você tinha uma diversidade gigantesca de dialetos na própria Europa, já muito mais desenvolvida do que essas regiões do mundo. Mas é muito importante a gente dar conta de uma Machu Picchu existente no nosso continente, ou da civilização asteca, que já tinha empresas, tinha um comércio ativo. É muito importante a gente verificar essa questão. E faço referência a duas figuras, uma da nossa história no Ceará, uma senhora, Maria Amélia, defensora das tribos nativas, e que faz um grande trabalho no meu estado, é uma referência da luta dos povos nativos. E no caso do Brasil, ao Marechal Rondon. Acho que nós não podemos esquecer do seu trabalho. E qual o aspecto que eu faço questão de destacar nessa questão do Rondon? É que ele pensava o zelo com as tribos nativas num projeto de desenvolvimento do próprio país, e não numa ideia de enclaves, isolando as tribos. Ao contrário, era um processo de desenvolvimento comum, onde aqueles que aqui chegaram e passaram a conviver neste território, os brancos portugueses, depois os negros africanos e os nativos, formando uma grande nação, como destacou na sequência Darcy Ribeiro em seu magnífico texto Povo Brasileiro. Então, acho que é preciso dar valor a esse aspecto da integração do processo de desenvolvimento entre as tribos nativas e todos aqueles que aqui chegaram. É um processo comum. E atentos devemos ficar às tentativas seguidas de criar dificuldades ao nosso projeto de desenvolvimento, aproveitando exatamente a necessidade de reconhecimento das tribos nativas, que devemos fazê-lo com o maior zelo, o maior cuidado, o maior apreço, mas sempre tendo em conta o projeto de desenvolvimento da nação brasileira, porque essa é que emerge. O que emerge é a nação brasileira, é o brasileiro formado dessa composição de etnias que se desenvolveram no nosso país desde tempos imemoriais, que são as tribos nativas, e depois, na sequência, com a chegada de portugueses e negros para o nosso desenvolvimento. Eu quero fazer esse registro porque é uma semana muito significativa. Segundo, o nosso apoio incontestável do nosso partido e nosso, particularmente, meu, a luta das mulheres no país inteiro para garantir a prevenção de doenças que acometem as mulheres e também acometem os homens, mas as mulheres têm se destacado exatamente nessa luta, que é muito significativa, que é de você ter o tratamento adequado ao câncer, numa campanha intensa nacional de convencimento, de esclarecimento e de ações do parlamento e do governo. Acho que isso é muito importante. Então, o Outubro Rosa é muito bem-vindo entre nós e vamos
festejá-lo com ações concretas, objetivas do Parlamento e também do governo brasileiro, que tem dado toda a atenção à causa da mulher da saúde da mulher em nosso país. E, ao final, senhor presidente, quero registrar a audiência pública que realizamos no Estado do Ceará, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, da direção da Comissão Mista, que trata da medida provisória 623, mais uma vez colocando no centro do debate o endividamento de um setor estratégico para o país, que são os pequenos produtores do campo, no caso particular do semiárido brasileiro, pequenos produtores do semiárido, que em sucessivos planos, projetos e planos econômicos se endividaram, e essa dívida causa tormento não só às famílias, mas causa tormento também à possibilidade de produção na nossa região, na região nordeste do Brasil. Dentro dessa audiência pública, nós tivemos a satisfação de receber o presidente da Federação da Agricultura, o presidente da Federação dos Trabalhadores em Agricultura Familiar, receber o secretário executivo da Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará, deputado Chico Lopes e deputado Arthur Bruno, acompanhado do presidente da comissão, o deputado José Ayrton, que preside esta nossa comissão, que examina o mérito da medida provisória 623. E destaco que uma das questões pendentes no debate entre nós, no setor de produção agrícola, eu me lembro bem, quando o governo chamou os técnicos, os agrônomos, os técnicos agrícolas, para que eles se envolvessem não apenas na discussão dos projetos, dos programas e do apoio à extensão rural, mas que eles entrassem diretamente na produção. E muitos técnicos foram convidados pelo governo e financiados pelo governo para assumirem um procedimento também de produtores, adquirirem terras e começarem a produzir com financiamento do governo. E os técnicos toparam entrar nesses programas, entraram nesses programas e se endividaram de tal maneira, porque se a agricultura é risco no sul, no sudeste e no centro-oeste, imagina no norte e no nordeste, como essa atividade é de risco. No nosso caso, por estiagens prolongadas, e quando termina uma estiagem prolongada de 3 anos seguidos, vem quase que uma tromba d'água e leva tudo de uma vez. No norte, pelos períodos longos de chuvas e de chuvas pesadas e de alagamentos enormes. Então é uma atividade de risco. E esses técnicos foram chamados, foram convidados, se endividaram e aquilo que poderia ser uma redenção para quem estudou, para quem se envolveu, para quem se ligou com a terra no nosso país, passou a ser uma tragédia também familiar e social. Por isso, nós estamos apelando, senhor presidente, ao relator da nossa comissão, o senador Cícero Lucena, para que ele acolha o dilema dos prodesianos, porque o nome era o nome de Prodesa, o programa, e eles ficaram sendo chamados de prodesianos, para que os prodesianos sejam acolhidos na medida provisória 623, para ver se a gente dá conta dessa angústia, desse dilema que se transformou um programa que tinha um objetivo de produção, que tinha um objetivo de elevar a qualidade de vida no sertão e que causou uma tragédia em toda a região Nordeste com esses técnicos agrícolas e agrônomos que se envolveram diretamente na produção. Então, o nosso apelo ao nosso relator é fruto dessa audiência que nós tivemos lá no estado do Ceará, com o presidente da comissão e com vários dirigentes do setor produtivo, desde o pequeno até o médio e grande, nós discutimos e chegamos a uma conclusão que deveríamos proteger esses técnicos que foram convidados pelo governo a entrarem diretamente na produção, mas que foram absolutamente sacrificados e precisam de uma solução agora. Então, senhor presidente, esta demanda que nós estamos trazendo do Ceará, mas que não é apenas cearense, é uma demanda do Nordeste inteiro, porque era um programa para o Nordeste inteiro, para que a gente possa acolher na medida provisória 623. Muito obrigado, presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Inácio Arruda, pelo pronunciamento. Convido para fazer uso da palavra o senador Pedro Simon, como
orador inscrito. Bom aqui do Senado que a gente trabalha ainda assistindo aulas. De vez em quando a gente tem boas aulas aqui. Por mais que alguns questionem, mas algumas exceções, principalmente nas comissões, onde podemos debater os temas e tratar de projetos, a gente aprende muito e tem a oportunidade de trabalhar. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Pedro Simão, um dos professores dessa casa.